Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, aqui nos Estados Unidos, com o resultado de recentes estudos científicos que revelam que um em cada três esquerdopatas é um paulo freireano tão imbecil quanto os outros dois. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Se inscreva, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. Nós precisamos de recuperar o tempo perdido, quando o número de inscritos passava de 300 mil no momento em que a plataforma apagou meus canais em março deste ano. Hoje, 16 de dezembro de 2025, é o dia do reservista e o dia do teatro amador. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro e bolsa de valores subindo, Bitcoin baixando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Na edição de hoje cedo do Jornal dos Jornais, eu mencionei que iria mostrar dois trechos da participação do senador Flávio Bolsonaro no programa do Ratinho, do SPT, que desta forma tentou se reabilitar depois da patuscada do fim de semana promovida pelas duas filhas do saudoso Silvio Santos, Fábio Faria e Companhia Limitada. Como bônus, no final dos dois trechos, eu também reproduzo um trechinho do próprio Silvio Santos para você dar uma risada e se lembrar de como era o SBT antes com o Silvio Santos e como ficou o SPT depois do Silvio Santos. Agora, preste atenção. São grandes as chances de que a plataforma YouTube, como é de costume, crie caso por causa desse vídeo, alegando o copyright de alguém. Nesse caso, se isso acontecer, e eu só descubro isso depois de publicar o vídeo, eu irei suprimir o vídeo da edição do CL News na plataforma YouTube, mas ele estará disponível em todas as outras. Então, você poderá ver o vídeo do CL News postado no Telegram, no Rumble, no X, no Spotify e, é claro, no meu website, clnewsoficial.com. O Lula era metalúrgico e tinha outra profissão. Quem sabe a outra ganha mais 50. Presidiário. Não, outra. Outra. Vamos lá. Ladrão. Não, outra. Não. A FABTour está com programação apertada para os próximos meses. O presidente dos traficantes diz que deve visitar a Índia, a Coreia do Sul e a Alemanha no início de 2026. O maior ladrão da história do Brasil planeja visitar a Coreia do Sul e a Índia em fevereiro e deve ir à Feira de Hannover, que ocorrerá de 20 a 24 de abril na Alemanha. Em mais um capítulo da novela Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pede ao satânico psicopata golpista e assassino autorização urgente para uma cirurgia. Os advogados afirmam que o verdadeiro presidente de todos os brasileiros precisa de cirurgia para corrigir hérnias inguinais bilaterais, além de outros procedimentos. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o deputado Eduardo Bolsonaro deverá ser cassado amanhã, quarta-feira, por faltas. A cassação será efetivada pela mesa diretora do Covil dos 513 Picaretas, sem a necessidade de votação em plenário. O Joaquim conta também que a decisão sobre a cassação de Alexandre Ramagem ficou para 2026, apesar do Petralha da Farinha ter entrado no sindicato do crime para forçar a barra. O contrato do Banco Master com a mulher do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, previa um amplo esquema de lobby em que a defesa da instituição financeira ocorreria em casos que viessem a ser instaurados no Banco Central, na Receita Federal ou no Congresso Nacional, entre outros órgãos. O documento, que está ou estava em sigilo na investigação da Polícia Federal por ordem do Sindicato do Crime Organizado,
foi revelado na semana passada, com a previsão de um pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. A Gazeta Brasil informa que a ata da última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, divulgada hoje pelo Banco Central, sinaliza que a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, deve ser mantida neste patamar por um período mais longo do que o esperado. O documento sugere que o Banco Central não deverá promover um corte de juros na próxima reunião em janeiro. Os diretores do comitê defenderam perseverança, firmeza e serenidade na definição da Selic, concluindo que o cenário atual de incerteza e inflação elevada exige uma restrição monetária maior e por mais tempo do que seria apropriado. O Parlamento Europeu aprovou hoje um novo mecanismo de salvaguarda que endurece as regras para importações agrícolas provenientes dos países do Mercosul. A medida permite que a União Europeia suspenda temporariamente benefícios tarifários concedidos a produtos do bloco sul-americano caso as importações causem prejuízos aos produtores europeus. O texto aprovado estabelece que a Comissão Europeia será obrigada a abrir uma investigação sempre que a entrada de produtos considerados sensíveis, como carne bovina e aves, registrar um aumento de 5% na média de 3 anos. Na proposta original apresentada pela Comissão Europeia, o limite para o acionamento desse mecanismo era de 10%. A redução do percentual foi vista como um reforço à produção do setor agrícola da União Europeia. No Space Liberdade, a França anunciou o boicote aos produtos do acordo União Europeia-Mercosul. Eu novamente peço a sua atenção para falar sobre a necessidade de ajuda. Eu fico bastante constrangido, mas eu não tenho outra saída, senão esta, de pedir diretamente a você que contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor. Procure montar uma rotina informal, onde a regularidade você mesmo vai determinar. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é bastante grande. Continua crescendo. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso, mas infelizmente são poucos os que efetivamente contribuem. Se você puder, procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente ou a cada 10 dias ou a cada 15 dias. O importante é a regularidade, a constância, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade e possa pagar as contas, né? Mais uma vez, agradeço a sua atenção e peço desculpas por essa chateação, mas a verdade é que, sem a sua colaboração, fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo, eu não terei como seguir adiante. A advogada que salvou a família durante um incêndio no Paraná acordou e se comunicou com os familiares. Juliane Vieira, de 28 anos, começou a acordar e se comunicar com familiares ontem, depois de ficar internada em coma induzido durante 59 dias. Ela sofreu graves ferimentos ao salvar a mãe e o primo, de 4 anos, durante um incêndio em um prédio na cidade paranaense de Cascavel. Juliane está internada na unidade de tratamento intensivo do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. Os trabalhadores da Petrobras deram início a uma greve nacional por tempo indeterminado depois da rejeição de um acordo. Os petroleiros reivindicam a reajuste salarial de 9,8% e o fim dos descontos em fundo de pensão. As operações em refinarias e plataformas seguem com equipes mínimas. Os estados entregaram uma proposta de concessão única de ferrovias, rejeitando o modelo do desgoverno Petralha de ocupação. A pressão política dos estados do Sul por uma solução para a malha ferroviária regional evoluiu para uma contraproposta técnica. Após as críticas públicas por causa da degradação da infraestrutura e do modelo desenhado por Brasília, o CODESUL, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul,
formalizou na semana passada a rejeição ao plano federal de fatiar a atual concessão da Malha Sul. O deputado Osmar Terra fez um comentário sobre o fato de que o cineasta norte-americano Rob Reiner e a mulher dele foram assassinados pelo próprio filho em surto pelo uso de drogas. Rob Reiner chegou a fazer um filme contando o drama do filho em 2015. O congressista gaúcho diz que, apesar de tudo, ainda tem gente querendo liberar a maconha no fazendão. Osmar Terra, que é médico, diz que a maconha é a droga que causa mais surtos psicóticos nos usuários. E não existe maconha medicinal. Só existe uma maconha, que agora inventaram que é medicinal para legalizar a droga. Fazem uma confusão proposital entre o nome científico da planta maconha, cannabis, com o canabidiol, que é uma das 480 moléculas que compõem a planta e que pode ter algum efeito terapêutico em casos raros de epilepsia. O produto já existe, inclusive, nas farmácias, isolada da planta como medicamento. Além de muitos danos cerebrais permanentes, a maconha é a maior causadora de surtos psicóticos entre as drogas ilícitas. Em estudos sobre toxicidade aguda por drogas recreativas, a cannabis é a droga ilícita mais comumente associada a surtos psicóticos, representando 25,9% dos casos de psicose em apresentações de emergência na Europa, seguida de perto pela anfetamina, com 25%, e a cocaína, com 16,1%. Os fatores como dose, frequência de uso e vulnerabilidade individual também influenciam o risco. Segundo a Gazeta Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação judicial de 10 bilhões de dólares contra a BBC, acusando a emissora britânica de difamação por uma edição considerada enganosa do discurso que ele fez no dia 6 de janeiro de 2021, pouco antes da invasão do Capitólio em Washington. O processo tem como alvo um documentário exibido pela BBC em 2024, no qual, segundo a acusação, trechos distintos do discurso de Donald Trump foram editados de forma a sugerir que ele teria incentivado explicitamente os apoiadores a promoverem o ataque ao Congresso norte-americano. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o secretário da Guerra Pete Hegseth estão no Capitólio deixando claro aos democratas que os ataques contra o narcotráfico continuarão a todo vapor. Segundo o secretário de Estado norte-americano, esses ataques continuarão e serão contínuos. Marco Rubio disse ainda que, abre aspas, estamos desmantelando a infraestrutura de organizações terroristas que operam em nosso hemisfério, minando a segurança dos americanos, matando americanos, envenenando americanos. Esta é uma missão de grande sucesso, fecha aspas. Os Estados Unidos firmaram um acordo que autoriza a atuação de militares no Paraguai. O documento regula a presença e as atividades de militares norte-americanos em território paraguaio, com foco no reforço da cooperação em segurança regional e no combate a organizações que atuam como grupos terroristas e criminosos transnacionais. Javier Milei completa 2 anos de governo com a base fortalecida e avanço nas reformas. Em pouco tempo, o economista se dedicou a recuperar o superávit fiscal e conseguiu isso com uma terapia de choque que fez a inflação anual passar de mais de 200% para cerca de 30% nesse período, abrindo caminho para o retorno da Argentina aos mercados internacionais. Em 2025, o país sul-americano lançou a primeira emissão de títulos soberanos em dólares em quase 8 anos. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que Milei compartilhou um mapa da América do Sul
que mostra a Argentina e os países liderados pela direita, em contraste com o Brasil, a Venezuela e a Colômbia, e com os dizeres "liberdade", grita o povo. A Ucrânia diz ter atingido um submarino russo com drones subaquáticos. Segundo a inteligência de Kiev, a embarcação, que custa cerca de 400 milhões de dólares, é conhecida como buraco negro por causa da capacidade do casco de absorver o som e de permanecer indetectável pelo sonar. O corrupto catatal ucraniano Volodymyr Zelensky agora fala em avanço para um acordo de paz dos Estados Unidos após negociações difíceis. O líder ucraniano voltou a enfatizar que a questão territorial continua sendo um ponto delicado nas discussões de paz. O chanceler da Alemanha elogiou o progresso nas negociações de paz na Ucrânia. Friedrich Merz afirmou que a possibilidade de um processo de paz real em torno de Kiev está mais próximo agora do que em qualquer outro momento, desde o início do conflito em 2022. O atirador do ataque terrorista em praia na Austrália foi investigado em 2019. A avaliação concluiu que não havia indícios de ameaça contínua ou de envolvimento com violência. Em meio a tudo isso, a Austrália concorda em endurecer as leis de armas após o ataque a tiros. Segundo a proposta, apenas os cidadãos australianos poderão possuir licença para porte. Haverá novos limites para o número de armas que poderão possuir e para os tipos que poderão ser adquiridos. Neste dia 16 de dezembro, em 1431, Henrique VI da Inglaterra era coroado rei da França. Em 1811, o estado do Missouri se tornava o cenário do mais terrível terremoto da história norte-americana. Em 1815, o rei Dom João VI elevava o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1830, durante o Império, o Código Criminal era promulgado. Em 1990, era firmado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, um tratado internacional com o objetivo de criar uma ortografia unificada a ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa. Em 1991, o Cazaquistão declarava independência da União Soviética. Em 1998, durante a Operação Raposa do Deserto, norte-americanos e britânicos bombardeavam alvos iraquianos. E em 2012, o Corinthians se tornava bicampeão mundial de clubes em Yokohama ao derrotar o Chelsea da Inglaterra pelo placar de 1-0. A edição do CL News está quase terminando, mas como sempre eu aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental e sem ela eu não terei como prosseguir. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Luiz Carlos Caraça, lá de Pirassununga, em São Paulo, Clodomir Barbosa Martins, o Sargento Corró, Luiz André Ebert, Evandro de Souza Gomes, Mauro Santos, lá de Lindóia, em São Paulo, Luciana Luídia Tonete, Maria Solimar Elfrásio Lima, Tereza Maria Haider, Nilton Machado, Márcio Augusto Vilela Mendes, Agnaldo Batista Vieira, de Brasília, no Distrito Federal, Ivan Cupertino Monteiro, o meu amigo Jorge Fernandes Leão, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Nora Fernandes, Estela Barrote, e para o Júnior Martins, Joerlane Florencio e João Emanuel, de Caruaru, no estado de Pernambuco. E mais uma coisinha. Um conhecido meu, que é muito esperto,
foi ao médico por uma nova consulta e o médico perguntou para ele por que ele havia tomado o antibiótico às 6 horas, se o certo era às 8 horas. A resposta do esperto foi: ataque surpresa, doutor. A bactéria nem teve tempo de reagir. Até a próxima.